Oi, pessoal. Meu nome é Lara e hoje eu decidi contar uma história que eu espero que sirva como um alerta, principalmente para as mulheres que, como eu, já ignoraram seus instintos por dinheiro ou promessas boas demais para serem verdade. Se você já teve aquela sensação estranha de que algo não está certo, confie nela. Eu aprendi isso da pior forma. Tudo começou com uma mensagem no meu celular. Era de um número desconhecido, mas a pessoa sabia meu nome, detalhes sobre meu trabalho e fez uma proposta que parecia surreal. Ele se apresentou como Victor e disse que precisava de companhia para um jantar em uma mansão na periferia da cidade. O pagamento era o triplo do que eu geralmente cobrava. Não vou mentir, isso me deixou balançada. Eu estava com algumas contas atrasadas e, bom, parecia fácil. Mas sabe quando algo parece muito fácil? Eu até hesitei em aceitar. O endereço que ele me mandou era estranho, um lugar afastado que eu nem sabia que existia. Quando perguntei como ele me encontrou, ele respondeu com um simples: "Tenho meus contatos." Algo ali deveria ter me feito dizer não, mas eu fui. Cheguei de carro e a estrada até a mansão já era um aviso. Escura, cheia de árvores altas e aquelas placas enferrujadas de propriedade privada. A casa, bom, não era uma casa. Era uma mansão imensa, com muros altos e portões eletrônicos. Luxuosa, mas com um ar meio sinistro. Aquelas janelas grandes e escuras, sabe? Me dava a sensação de que alguém estava me observando o tempo todo. Quando finalmente entrei, Victor estava lá, me esperando na porta. Ele era elegante, do tipo que veste terno até para dormir. Mas tinha algo estranho nele. Ele sorria demais e aquele sorriso não chegava nos olhos, sabe? Ele me convidou para entrar e eu, mesmo desconfiada, fui. Afinal, já estava ali e o pagamento me faria esquecer aquela sensação ruim, ou pelo menos era o que eu pensava. Assim que entrei, tudo parecia surreal. O lugar era lindo, mas tinha algo de errado. Eu notei que o silêncio era pesado demais. Victor me levou para uma sala enorme, com uma mesa de jantar impecável, cheia de pratos sofisticados que eu nem sabia pronunciar. Ele se sentou na minha frente e começou a fazer perguntas estranhas. Coisas como: "Você tem família perto?" Ou "Alguém sabe que você está aqui?" Eu tentei disfarçar o desconforto, mas a cada pergunta, minha cabeça gritava: "Sai daqui agora." Depois do jantar, ele me mostrou o restante da casa. E foi aí que comecei a perceber os detalhes que não batiam. Nos quartos de hóspedes, algumas coisas pareciam fora do lugar. Um par de sapatos de salto alto embaixo de uma poltrona. Um brinco caído no tapete. Na cozinha, havia um copo com batom vermelho esquecido na pia. Coisas pequenas, mas que começaram a me deixar muito inquieta. Quem eram essas mulheres? E por que parecia que elas tinham saído às pressas? E então, no meio daquele tour, algo aconteceu que me fez gelar. Victor pegou o celular, sorriu e disse que precisava atender uma ligação. "Fique à vontade", ele falou, desaparecendo no corredor. E ali, sozinha, foi quando eu percebi que aquilo não era só desconfortável, era perigoso. Se você está gostando dessa história até aqui e quer saber como tudo se desenrolou, já aproveita e se inscreve no canal. Eu prometo que tem muito mais coisa para contar. E histórias como essa precisam ser compartilhadas. Ah, e não esquece de deixar o like para ajudar mais pessoas a ficarem atentas a esses perigos. Eu fiquei parada ali, no meio da sala, tentando processar o que estava acontecendo. Tudo dentro de mim dizia para sair correndo, mas ao mesmo tempo parecia que minhas pernas não obedeciam. Eu não queria parecer paranoica, mas aquelas pequenas coisas fora do lugar, elas estavam me gritando alguma coisa. E então, curiosa ou burra, dependendo do ponto de vista, eu resolvi explorar um pouco mais. Comecei pela sala de estar. Era gigante, com sofás de couro impecáveis e quadros caros nas paredes. Mas no canto, embaixo de uma mesinha,
Vi algo que não deveria estar ali. Uma bolsa feminina. Só que não era minha. Ela estava aberta, com algumas coisas espalhadas. Um batom, um espelho de mão e um documento. O nome no documento era Gabriela. Quem era Gabriela? Tentei não entrar em pânico e coloquei tudo de volta no lugar. Mas aquilo já tinha acendido um alerta ainda maior. Victor voltou logo depois, como se nada tivesse acontecido. Ele me convidou para continuar o jantar e eu fui, tentando manter a calma. Só que dessa vez, enquanto ele falava sobre como gostava de entender as pessoas profundamente, eu não conseguia mais prestar atenção. Minha cabeça estava cheia de perguntas. Quem era Gabriela? Por que havia tantos sinais de outras mulheres naquela casa? E, acima de tudo, por que eu ainda estava ali? Depois do jantar, Victor me ofereceu um quarto para descansar. Você pode ficar até amanhã se quiser, ele disse, com aquele sorriso esquisito. Eu inventei uma desculpa qualquer, dizendo que precisava ir embora, mas ele insistiu tanto que acabou me convencendo a ficar pelo menos mais um tempo. Foi aí que minha curiosidade, ou talvez meu instinto de sobrevivência, me levou a explorar o andar de cima. Subi as escadas devagar, com o coração acelerado, tentando não fazer barulho. Os quartos eram todos bem decorados, mas tinha um em especial que parecia errado. A porta estava entreaberta e a luz de um abajur piscava levemente. Quando entrei, vi um brinco no chão. Não era meu, obviamente. Ao lado da cama, havia uma gaveta aberta com um caderno dentro. Eu hesitei, mas a curiosidade venceu. Era um diário, e o que eu li ali fez meu sangue gelar. A dona do diário era outra mulher que tinha estado na casa antes de mim. O nome dela, pelo que pude entender, era Ana. As últimas páginas estavam cheias de mensagens desesperadas. Ele não é quem diz ser. Estou presa aqui. Preciso sair antes que seja tarde. Aquilo me fez querer sair correndo, mas o medo de que Victor me pegasse bisbilhotando me segurou. Eu guardei o diário no lugar e voltei para o corredor, tentando parecer calma. Mas no fundo, tudo dentro de mim estava em alerta máximo. Decidi que não podia passar mais um minuto ali. Era como se as paredes daquela casa tivessem vozes que me diziam para ir embora. E eu prometi para mim mesma que assim que estivesse sozinha de novo, daria um jeito de fugir. Minha decisão de fugir parecia clara, mas ao mesmo tempo, o medo de agir precipitadamente me fazia hesitar. Eu precisava de um plano. Victor ainda estava no andar de baixo, e eu sabia que, se quisesse sair dali, precisaria ser discreta. Mas, enquanto vagava pela casa em busca de uma saída, acabei encontrando algo que mudou tudo. Atrás de uma porta trancada, no final do corredor, havia um porão. E, para minha surpresa, a chave estava pendurada ao lado. Eu sabia que aquilo era arriscado, mas minha curiosidade e meu instinto de sobrevivência me empurraram para frente. Abri a porta devagar e um cheiro de mofo e madeira velha invadiu o ar. A escada rangia a cada passo e a escuridão lá embaixo parecia me engolir. Quando cheguei ao final da escada, vi que o porão não era só um espaço de armazenamento. Era uma sala completamente diferente do resto da casa. As paredes eram revestidas de metal e havia estantes cheias de fitas cassete e DVDs. No centro, uma cadeira que parecia errada. Havia algo de muito perturbador naquela sala. Peguei uma das fitas e encontrei um aparelho velho para assistir. Quando apertei o play, meus olhos não acreditaram no que estavam vendo. Era uma gravação de uma mulher, talvez a tal Ana, do diário. Ela estava sentada na mesma cadeira, chorando, pedindo para sair. E a voz de Victor, calma e fria, ecoava ao fundo, dizendo coisas como: "Você sabia o que estava aceitando." Meu coração disparou. Havia outras fitas, mas eu não tive coragem de assistir. Já sabia o suficiente. Foi nesse momento que percebi que eu não era a primeira, nem a única. E se eu não saísse logo dali,
Acabaria como as outras mulheres cujos rastros estavam por toda a casa. Enquanto tentava processar o que tinha acabado de ver, ouvi passos na escada. Victor, ele estava descendo, e eu não tinha ideia de como explicar o que estava fazendo ali. Pensei rápido e me escondi atrás de uma das estantes. Ele entrou segurando uma lanterna e começou a olhar ao redor. Eu mal respirava. Lara, ele chamou com aquela voz serena que agora me parecia assustadora. Você está aí? Por algum milagre ele não me viu e acabou subindo de volta. Mas aquilo deixou claro. Eu precisava sair agora. Subi as escadas o mais silenciosamente possível e me escondi em um dos quartos até sentir que o caminho estava livre. Meu plano era simples: sair pela porta da frente e correr até o portão. Só que, ao chegar na sala, encontrei Victor me esperando. Ele estava com as mãos nos bolsos, aquele sorriso frio estampado no rosto. Você é curiosa, não é? Disse ele. Tentei disfarçar, mas ele continuou. Eu sabia que você seria perfeita para isso. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele trancou a porta atrás de mim e tirou a chave. Agora é o seu momento. Vamos ver se você consegue sair. Meu coração parecia que ia explodir. Ele começou a andar pela sala, explicando como se aquilo fosse um jogo. Disse que eu teria até o amanhecer para encontrar a saída, mas que ele estaria me observando o tempo todo. Algumas conseguiram chegar perto, ele disse rindo, mas nenhuma conseguiu de fato sair. Eu sabia que não podia confiar nele. E pior, sabia que ele estava falando sério. Aquilo não era só um jogo, era uma armadilha. Eu estava presa e agora era uma questão de sobrevivência. O sorriso de Victor ainda pairava na minha cabeça enquanto eu corria para longe dele, entrando de volta pelos corredores da mansão. O problema era que a casa era um verdadeiro labirinto, com portas trancadas, corredores que pareciam mudar de lugar e aquele silêncio assustador que era quebrado apenas pelo som dos meus próprios passos. No começo, eu tentei manter a calma. Respirei fundo e tentei lembrar de tudo o que tinha visto. As gravações, o diário, os objetos espalhados, tudo apontava para a ideia de que alguém, talvez mais de uma pessoa, já tinha tentado sair dali. Mas eu tinha algo que elas talvez não tivessem: a determinação de contar ao mundo o que estava acontecendo. Lembrei de uma pista no diário da Ana que dizia algo sobre seguir o som do vento. Isso parecia idiota no começo, mas ao prestar atenção, percebi que algumas janelas tinham frestas pelas quais o vento soprava. Comecei a seguir aquele som, esperando encontrar uma saída. Só que, claro, Victor não ia deixar isso fácil. A cada movimento meu, ele parecia saber onde eu estava. Em um momento, uma porta bateu atrás de mim. Em outro, luzes começaram a piscar, como se ele estivesse controlando tudo. Eu sabia que ele estava me assistindo pelas câmeras espalhadas pela casa. Era um jogo para ele, mas para mim era questão de vida ou morte. Depois de o que pareceram horas vagando por aquele lugar, encontrei um cômodo que não tinha visto antes. Um quarto com um alçapão no chão. Era minha chance. Mas quando puxei a porta do alçapão, percebi que havia algo lá embaixo. Um túnel escuro e apertado. Não havia outra escolha, então entrei. O túnel parecia interminável e o som do vento era cada vez mais forte. Em alguns momentos, eu ouvia passos atrás de mim, mas quando me virava, não havia ninguém. Minha mente estava dividida entre o medo e a adrenalina, mas uma coisa era certa: eu tinha que continuar. Finalmente, o túnel terminou em uma porta que dava para a área externa da mansão. O problema? Victor estava ali me esperando. Ele parecia calmo, quase como se tivesse planejado tudo aquilo. Mas o que ele não esperava era que eu tivesse pegado algo no porão, uma das fitas. Levantei a fita e gritei que, se ele me fizesse algo, eu garantiria que todo mundo soubesse quem ele era. Victor riu. Você acha que isso vai te salvar?
ninguém vai acreditar em você. Mas naquele momento, algo mudou. Talvez fosse minha determinação, ou talvez fosse sorte, mas o som de um carro ao longe distraiu Victor. Aproveitei a oportunidade para correr. Não olhei para trás, só continuei correndo até o portão e, de alguma forma, consegui abri-lo. Quando finalmente cheguei ao meu carro, minhas mãos tremiam tanto que quase não conseguia colocar a chave na ignição. Mas, assim que liguei o motor, olhei para trás e vi Victor parado na entrada, com aquele sorriso sinistro. Ele não correu, não gritou. Só ficou lá, me observando enquanto eu acelerava. Agora que vocês sabem o que aconteceu, eu preciso dizer algo muito importante. Nunca ignore seus instintos. Eu poderia ter evitado tudo isso se tivesse ouvido aquela voz na minha cabeça que dizia para não ir. E por favor, compartilhem essa história. Não é só para me apoiar, mas para garantir que nenhuma outra mulher caia em uma armadilha como essa. Isso é mais do que uma história, é um alerta. Eu consegui escapar, mas muitas outras não tiveram a mesma sorte. E o Victor, bom, ele ainda está lá fora. Tudo começou numa tarde que parecia ser como qualquer outra. Eu estava revisando minha agenda quando uma mensagem inesperada apareceu no meu celular. Era de um número desconhecido, mas a proposta era bem clara. Me ofereceram uma noite no hotel mais luxuoso da cidade, com tudo pago, por um cliente que parecia ser, no mínimo, interessante. A mensagem tinha um tom educado, quase formal, mas confesso que fiquei intrigada. A curiosidade foi o que me fez aceitar. Quem era esse homem que queria tanto me conhecer? Depois de um rápido bate-papo, combinamos de nos encontrar na entrada do hotel. Quando ele chegou, não pude evitar o impacto. Henrique era o tipo de homem que você vê em filmes. Elegante, com aquele jeito confiante que faz você pensar que ele controla tudo à sua volta. Mas ao mesmo tempo, algo nele me deixava desconfortável. Ele sorria demais, sabe? Como se quisesse mostrar que era gentil, mas não era tão genuíno quanto parecia. Entramos no carro dele e no caminho ele começou a fazer perguntas. Algumas normais, tipo onde eu cresci e o que gostava de fazer no tempo livre. Outras, porém, eram pessoais demais. Você se sente sozinha? Ou você confia fácil nas pessoas? Respondi de forma vaga, tentando mudar de assunto, mas já comecei a ficar com um pé atrás. O hotel era deslumbrante. O saguão brilhava como se cada detalhe tivesse sido pensado para impressionar. Quando subimos para o quarto, fiquei ainda mais encantada. Era perfeito, enorme, moderno, com janelas que escureciam com um botão, luzes ajustáveis e até um espelho gigante em frente à cama. Henrique me explicou como tudo funcionava, com um orgulho estranho, como se tivesse projetado o lugar. Mas eu já sentia algo errado. O espelho refletia de um jeito estranho e o ar do quarto tinha um cheiro metálico que não combinava com um ambiente impecável. Henrique estava impecável, gentil, mas seus olhares prolongados e comentários como "este quarto foi escolhido especialmente para você" me fizeram sentir uma pontada de desconforto. Fingi que estava tudo bem, mas no fundo, algo me dizia que aquela noite não seria tão simples quanto parecia. Depois de algum tempo, Henrique saiu para o banheiro e eu finalmente pude respirar. Tudo parecia normal, mas sabe quando você sente que algo não encaixa? Então, foi isso que começou a me consumir. Enquanto mexia no celular distraída, notei um brilho estranho no canto do espelho. Era bem sutil, mas chamava a atenção no meio daquela perfeição toda. Curiosa, me aproximei, tentando entender o que era. Encostei o rosto no vidro e ali, escondida atrás de uma pequena fresta, vi uma câmera. Uma câmera apontada diretamente para a cama. Meu coração disparou. Minhas mãos começaram a suar e eu fiquei imóvel por alguns segundos, como se tentar processar aquilo fosse mudar a realidade. Calma, pensei.
Talvez fosse paranoia. Talvez fosse algo do próprio hotel, parte da segurança, sei lá. Mas não parecia certo. Definitivamente, não parecia certo. Quando Henrique saiu do banheiro, tentei agir normalmente. Mas por dentro, minha cabeça gritava. Queria perguntar, queria confrontá-lo, mas ao mesmo tempo não sabia o que esperar da reação dele. Então, arrisquei. Apontei para o espelho e perguntei casualmente: Henrique, você sabe que tem uma luz estranha ali? Parece que tem, sei lá, alguma coisa atrás do espelho. Ele me olhou e naquele momento eu vi uma pequena mudança no rosto dele. Um sorriso que desapareceu rápido demais. Mas, para minha surpresa, ele não hesitou. Ah, isso? É coisa do hotel, provavelmente um sensor de movimento ou algo assim. Não se preocupe. A forma como ele disse, não se preocupe, só me deixou mais preocupada. A tensão no ar era quase palpável, mas ele parecia relaxado demais, como se estivesse se divertindo com a situação. Foi então que ele me ofereceu uma taça de vinho. Eu aceitei, mas só encostei a bebida nos lábios. Algo nele já não me inspirava confiança. Enquanto Henrique falava sobre trivialidades, como viagens que ele havia feito, eu só conseguia pensar na câmera e no desconforto crescente no ambiente. De repente ele levantou, dizendo que precisava resolver algo urgente e que voltaria em alguns minutos. Antes de sair, ele trancou a porta atrás de si. E não era uma tranca normal, era eletrônica. Aquele som de travamento me gelou até os ossos. Fui até a porta para tentar abrir, mas nada acontecia. Eu estava presa. Minha mente entrou em alerta máximo. Comecei a explorar o quarto, procurando algo, qualquer coisa que explicasse o que estava acontecendo. Foi aí que percebi que as câmeras não estavam apenas no espelho. Havia pequenos brilhos em outros cantos do quarto. No abajur, no termostato, até na televisão. Era como se o quarto inteiro estivesse me vigiando. De repente, as luzes começaram a piscar e um som baixo e metálico ecoou pelas paredes. No início, achei que fosse algum problema no sistema, mas então ouvi algo que me fez congelar. A voz de Henrique. Ela vinha de algum lugar, talvez das caixas de som do quarto. Finalmente estamos sozinhos, não é? Disse ele, com uma calma assustadora. Meu coração quase saiu pela boca. Corri até o banheiro e tentei encontrar algo para me proteger. Peguei o objeto mais pesado que consegui achar, um secador de cabelo, e me sentei no canto do banheiro, tentando controlar minha respiração. A voz dele continuava: Eu sabia que você era especial desde o momento em que vi seu perfil. Este é o nosso momento. Só nós dois. O tom dele era calmo, quase gentil, mas havia algo profundamente perturbador por trás de cada palavra. Ele não era apenas um cliente excêntrico. Ele era um predador e eu era a presa. Foi nesse momento que percebi que sair daquele quarto seria uma luta pela minha vida. Eu estava no canto do banheiro, apertando o secador como se fosse minha única chance de sobreviver. Minha mente estava a mil, tentando entender o que Henrique queria e, principalmente, como eu ia sair dali. O silêncio era tão pesado que eu podia ouvir o som da minha própria respiração. E então, a voz dele ecoou de novo, pelo sistema de som. Você deve estar com medo, mas eu só quero conversar. Sabe, não é todo dia que encontramos alguém tão fascinante. Meu estômago embrulhou. A cada palavra dele, eu sentia que ele me estudava, como se soubesse tudo sobre mim. Comecei a me perguntar o que ele sabia, como ele sabia. Foi então que ele disse algo que me fez gelar. Eu sei que você tem medo de confiar nas pessoas. É por isso que escolhi você. Nós somos parecidos, sabia? Somos solitários. Minhas mãos começaram a tremer. Ele estava jogando comigo, manipulando, tentando me quebrar. Mas eu não ia deixar. Respirei fundo e tentei pensar em algo. Tentei ganhar tempo. Falei com firmeza. Se você só quer conversar, então por que me trancou aqui? Por que tudo isso? Ele riu. Uma risada baixa e fria que parecia vibrar pelas paredes.
Você não entende, não é? Isso aqui não é só um quarto. É um espaço onde tudo é possível. Onde eu posso conhecer quem você realmente é, sem máscaras, sem segredos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ele estava me testando. E eu sabia que se não fizesse algo, aquele teste ia terminar mal para mim. Olhei ao redor, desesperada por uma saída. Foi então que me lembrei do espelho. O reflexo estranho, aquela câmera. Se havia algo escondido atrás do espelho, talvez fosse minha única chance. Peguei o secador e fui até ele, tomando cuidado para não fazer barulho. Com um golpe forte, quebrei o vidro. Pedaços caíram no chão. E por trás do espelho havia um painel metálico com cabos e uma pequena porta de serviço. Eu não pensei duas vezes. Puxei a porta com todas as minhas forças, até conseguir abri-la. Era um corredor estreito, como um espaço de manutenção, mas pelo menos era uma saída. Me arrastei para dentro, sentindo o coração na garganta. O sistema do quarto começou a apitar, como se tivesse percebido o que eu estava fazendo. E então, ouvi Henrique gritar. Você não devia ter feito isso. Ouvir a voz dele tão próxima foi como um choque. Não olhei para trás. Apenas corri, rastejando pelo corredor estreito, tentando encontrar uma saída. O som do alarme ficava mais alto, e eu ouvia os passos dele se aproximando. Minha única chance era seguir em frente. O corredor me levou até uma porta que dava para uma escadaria de serviço. Saí correndo escada abaixo, tropeçando nos degraus, com a sensação de que ele estava logo atrás de mim. Quando cheguei ao térreo, empurrei a porta de saída com toda a força que me restava. O ar fresco da noite me atingiu como um soco, mas pela primeira vez naquela noite me senti viva. Estava na rua, sozinha, descalça e com a respiração descontrolada, mas estava livre. Corri sem olhar para trás, ignorando as pessoas que olhavam para mim como se eu fosse louca. Não importava, eu estava viva. Cheguei em casa naquela noite, mas não conseguia dormir. Meu corpo estava ali, mas minha mente ainda estava presa naquele quarto. Henrique. A voz dele ainda ecoava na minha cabeça. Aquilo que ele disse sobre me conhecer, sobre sermos parecidos. Era como se ele tivesse arrancado algo de dentro de mim, algo que eu nem sabia que estava lá. Nos dias seguintes, evitei qualquer contato com o mundo exterior. Meu celular, que tinha ficado sem bateria durante a fuga, foi a última coisa que eu quis recarregar. Mas, eventualmente, a curiosidade venceu o medo. Liguei o telefone e, como esperado, ele estava cheio de mensagens e chamadas perdidas de números desconhecidos. Deletei tudo. Foi então que, enquanto navegava sem rumo pela internet, encontrei algo que fez meu coração parar. Uma notícia sobre mulheres desaparecidas, todas em circunstâncias misteriosas. 2 delas tinham fotos no artigo e eu as reconheci. Não pessoalmente, mas eram rostos familiares, clientes do mesmo hotel onde estive. Meu estômago revirou. Não podia ser coincidência. O artigo mencionava investigações inconclusivas, mas eu sabia, no fundo, que Henrique estava por trás daquilo. Ou talvez não fosse só ele. Talvez houvesse algo maior, algo que transformava aquele hotel luxuoso em uma armadilha mortal. Pensei em ir à polícia, mas o medo de não acreditarem em mim, de Henrique ter mais poder do que eu imaginava, me paralisou. Dias depois, enquanto tentava voltar à rotina, algo estranho aconteceu. Era tarde da noite e eu estava em casa, sozinha. Estava na cozinha quando senti um arrepio subir pela espinha. A sensação de estar sendo observada. Me virei rápido, mas não havia ninguém ali. Respirei fundo, tentando me convencer de que era só paranoia. Mas quando olhei para a janela, meu coração congelou. No reflexo, vi algo que me fez perder o fôlego. Um vulto, com aquele sorriso familiar. Henrique. Corri para a porta, trancando todas as entradas, mas quando voltei à janela, ele já não estava mais lá. Eu sabia que ele estava me observando.
Sabia que, de alguma forma, aquele pesadelo ainda não tinha acabado. Aquele sorriso não era o fim, era só o começo. Eu nunca vou esquecer aquela noite. Tudo começou normal, como qualquer outro trabalho. Fui a um encontro em um hotel bem elegante com um cliente habitual. Ele era sempre muito educado e direto, o tipo que não dá dor de cabeça. No fim do encontro, desci para o saguão e pedi um táxi pelo aplicativo, como sempre faço. O carro chegou rápido, mas algo parecia estranho. Não era o mesmo modelo que aparecia no aplicativo e o motorista era diferente da foto. Pensei em recusar, mas estava cansada e só queria ir para casa. Deve ser uma troca de motorista de última hora, pensei. Entrei tentando me convencer de que estava sendo paranoica. Nos primeiros minutos, o trajeto parecia normal, mas de repente percebi que ele estava pegando um caminho diferente. Não era o trajeto que o app mostrava. Falei com ele. O senhor está indo por onde? Não é por aqui o caminho. Ele respondeu com a voz tranquila. Tô evitando o trânsito, moça. Esse horário é cheio. Mesmo com essa desculpa, algo dentro de mim gritava que aquilo não estava certo. Comecei a sentir meu coração acelerar, mas mantive a calma. Peguei o celular e mandei uma mensagem para uma amiga, compartilhando minha localização em tempo real. Só que, do nada, o sinal caiu. Olhei pela janela e percebi que estávamos em uma área meio deserta. Poucas luzes, quase nenhum movimento. Tentei disfarçar meu nervosismo, mas o medo já estava crescendo no peito. Era como se algo me apertasse por dentro. Foi aí que eu reparei nas coisas no carro. Um par de algemas, umas fitas adesivas no porta-luvas entreaberto. Meu coração quase parou. O cara percebeu que eu estava inquieta e, sem dizer nada, apertou um botão para travar as portas. Foi nesse momento que entendi. Eu estava em perigo. Comecei a pensar rápido. Preciso sair daqui. Mas como? Ele não tirava os olhos da estrada e eu sabia que, se tentasse algo muito óbvio, ele reagiria. No banco de trás, vi um pedaço de metal, algo que parecia parte de uma ferramenta quebrada. Peguei devagar e escondi na mão. Quando ele estacionou em um lugar totalmente deserto, o pânico tomou conta de mim. Ele virou para mim com um sorriso estranho e disse: "Fica calma, isso vai ser rápido." Eu não pensei duas vezes. Quando ele abriu a porta para me puxar, usei o pedaço de metal para acertar o braço dele. Ele gritou de dor e foi a minha chance. Destravei a porta e corri com todas as forças. Eu só conseguia ouvir meus passos e os dele cada vez mais perto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair do peito. O lugar era escuro, mas ao longe eu vi umas luzes, talvez de uma estrada movimentada. Corri como nunca corri na vida, ouvindo os gritos dele atrás de mim. "Volta aqui, sua idiota!" Eu tropeçava, me arranhava nos galhos, mas continuava correndo. Era a única coisa que podia fazer. Era isso ou nem queria pensar no que poderia acontecer. Quando finalmente cheguei à estrada, quase me joguei na frente de um caminhão. O motorista freou bruscamente e desceu assustado. "O que está acontecendo? Está machucada?" Eu só conseguia chorar e apontar para trás, tentando explicar que alguém estava me perseguindo. Ele me colocou dentro do caminhão e ligou para a polícia na hora. Eu tremia tanto que mal conseguia falar, mas estava viva. Chegamos na delegacia e eu contei tudo o que aconteceu. Mostrei o aplicativo, a placa do carro, tudo o que lembrava. O policial olhou para mim com uma expressão séria e disse: "Esse motorista já está na nossa lista. Ele faz parte de um esquema grande. Você teve muita sorte de escapar." Sorte. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. E se eu não tivesse reagido? E se ele tivesse me levado? Agora, meses depois, eu ainda me arrepio só de lembrar. Essa experiência me mudou. Aprendi a ouvir minha intuição, a nunca ignorar aquele sexto sentido. Hoje, sempre que posso, compartilho minha história com outras mulheres.
Quero que elas saibam que é importante estar atenta, que pequenos sinais podem salvar vidas. Por mais aterrorizante que tenha sido, sobreviver me deu uma nova perspectiva. Eu não sou mais a mesma pessoa, mas estou viva. E isso é tudo que importa. Eu sou Rafaela e preciso contar para vocês uma história que, sinceramente, ainda me tira o sono. Não estou aqui para julgar ninguém, mas para alertar. Às vezes, o brilho de uma oportunidade esconde algo muito mais sombrio do que você pode imaginar. Tudo começou quando recebi um convite que parecia bom demais para ser verdade. Um cliente misterioso, que nunca tinha visto antes, entrou em contato comigo por meio de uma agência exclusiva. Ele me explicou que precisava de uma acompanhante para uma festa, mas não qualquer festa. É um evento único, reservado para os mais poderosos da cidade. Você só precisa seguir as regras, ele disse. Regras? Nem pensei muito nelas. A grana era boa e, bom, sou uma mulher que sabe se virar. A regra principal era simples. Ninguém podia saber que eu ia, tudo sigiloso. Além disso, os convidados usariam máscaras durante a noite inteira. Achei isso estranho, mas para ser sincera, também tinha algo meio excitante nisso. Quem não gosta de um pouco de mistério, né? Só que no fundo alguma coisa não parecia certa. No dia da festa, um carro luxuoso veio me buscar. O motorista não disse uma palavra durante o caminho. Chegamos a uma mansão gigantesca no meio do nada. A entrada era surreal. Luzes douradas, uma decoração que parecia de outro mundo. Assim que passei pela porta, senti como se tivesse entrado em outro universo. Uma mulher de preto me parou. Celulares não são permitidos. Entregue o seu, ela disse, estendendo a mão. Havia algo no tom dela que não deixava espaço para discussão. Fiz o que ela pediu. Mas naquele momento, uma pontada de desconforto começou a crescer. Os convidados usavam máscaras de todos os tipos, de animais, de figuras históricas, algumas bem assustadoras. Tudo parecia sofisticado, mas havia algo no ar, um tipo de tensão que eu não conseguia explicar. Quando olhei em volta, percebi que algumas pessoas me encaravam, mesmo atrás das máscaras. Era como se eu fosse um peixe fora d'água. A festa parecia normal no começo. Música suave, champanhe borbulhando, gente rica conversando. Mas, quando o condutor apareceu, tudo mudou. Ele era o anfitrião. Usava uma máscara preta com detalhes em dourado, que brilhavam à luz das velas. Ele levantou uma taça e brindou. Bem-vindos à noite em que nos conectamos com o abismo. Na hora, meu coração acelerou. Conectar com o quê? Pensei. Foi quando percebi que aquilo não era só uma festa. Depois do brinde estranho, a música parou e as luzes da sala ficaram mais fracas. O condutor começou a caminhar pelo salão, passando pelos convidados, como se estivesse avaliando cada um. Ele tinha uma presença intimidadora, como se soubesse mais sobre todos ali do que qualquer um gostaria. Tentei manter a calma, mas alguma coisa dentro de mim gritava para eu sair dali. Não dava para explicar o motivo, mas cada detalhe daquela noite parecia errado. Um homem alto, com uma máscara de lobo, se aproximou de mim e puxou conversa. Ele parecia amigável, mas quando falou, deixou escapar algumas coisas que me gelaram. Você sabe, estamos todos aqui para garantir o futuro. Às vezes, é preciso fazer sacrifícios para proteger o que temos. Sacrifícios? Perguntei, tentando parecer desinteressada. Ele deu uma risada estranha. Você vai entender. Aos poucos, alguns convidados começaram a tirar suas máscaras. Meu coração quase parou quando reconheci rostos conhecidos. Políticos, empresários, gente famosa, todos ali, rindo, brindando, como se estivessem em uma confraternização normal. Mas eu sabia que não era. Eles estavam guardando segredos, e não eram segredos normais,
como fofocas ou negócios escusos. Era algo muito mais sombrio. Quando as luzes finalmente se apagaram, um silêncio tomou conta da sala. Agora seguimos para o próximo passo, disse o condutor, sua voz ecoando como um trovão. Eu pensei em correr, mas 2 seguranças enormes bloqueavam a saída. Não tinha para onde ir. Fomos conduzidos a uma sala subterrânea, iluminada apenas por velas. As paredes eram cobertas por símbolos que eu nunca tinha visto antes, mas que pareciam antigos e ritualísticos. No centro havia uma espécie de altar e ao lado uma cadeira imponente. Bem-vindos à nossa cerimônia, anunciou o condutor. Hoje reafirmamos nosso compromisso com o poder e a sobrevivência. Alguns convidados pareciam animados, quase empolgados, enquanto outros mostravam hesitação. Eu fiquei no fundo, tentando não chamar atenção, mas também tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que trouxeram uma pessoa mascarada ao centro da sala. Ela estava algemada e tremia. Hoje, esta alma será julgada por nós e pelo abismo, disse o condutor. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Os convidados começaram a murmurar, como se estivessem decidindo o destino da pessoa. Até que alguém gritou, culpado! E foi aí que tudo saiu de controle. O que aconteceu depois ainda parece um borrão na minha memória, mas algumas imagens nunca saem da minha cabeça. Quando gritaram culpado, os convidados começaram a bater palmas e a rir, como se tivessem acabado de assistir a uma peça de teatro. Mas aquilo não era encenação. O condutor fez um sinal com a mão e 2 homens mascarados se aproximaram da pessoa algemada. Sem qualquer hesitação, um deles puxou uma adaga dourada e ergueu bem alto. Eu sabia que precisava sair dali, ou seria a próxima. Sem pensar muito, comecei a me mexer devagar, tentando chegar mais perto da porta, mas foi quando o homem com a adaga desceu o golpe que um grito escapou da minha boca. Era como se o ar tivesse saído do meu corpo e eu não conseguisse me controlar. Todos se viraram para mim ao mesmo tempo. Você! O condutor gritou apontando na minha direção. Meu coração quase parou. Sem pensar, corri o mais rápido que consegui. Empurrei um dos seguranças que bloqueavam a saída, mas ele me segurou pelo braço. Foi por sorte, ou talvez por desespero, que consegui pegar uma vela do altar e acertar nele. Ele gritou, e eu aproveitei para correr. Saí da sala e me vi em um corredor escuro, iluminado apenas por luzes de emergência. Podia ouvir os passos e vozes dos convidados vindo atrás de mim. Corri sem olhar para trás, subindo uma escadaria que parecia interminável. Quando finalmente cheguei à porta de entrada, percebi que estava trancada. Meu desespero aumentava a cada segundo. Lembrei que tinha visto uma janela aberta no salão principal. Corri para lá, quase tropeçando nos móveis, e pulei. Não foi uma queda bonita, mas a adrenalina me ajudou a ignorar a dor. Rolei pelo gramado e comecei a correr pela floresta ao redor da mansão. Os mascarados não estavam longe. Eu podia ouvir seus gritos e ver as lanternas cortando a escuridão entre as árvores. Corri até não conseguir mais respirar, meus pés descalços cortados pelas pedras e galhos. Foi quando vi as luzes de um carro se aproximando. Com as últimas forças que me restavam, corri até a estrada e comecei a acenar freneticamente. O carro parou e o motorista abriu a janela. "O que aconteceu?" ele perguntou assustado. "Só dirija, por favor", implorei. Ele me ajudou a entrar no carro e quando olhei para trás, vi as figuras mascaradas parando na beira da estrada. Mesmo de longe, eu podia sentir o olhar deles queimando em mim. Cheguei em casa naquela noite, mas nunca mais fui a mesma. Não sei o que aqueles monstros fariam comigo se eu tivesse ficado. Só sei que eles continuam por aí, escondidos atrás de máscaras, planejando suas cerimônias. Por isso, eu decidi contar minha história. Se você acha que certas oportunidades são boas demais para ser verdade, desconfie.
Às vezes, o preço a pagar é muito mais alto do que você imagina. E antes de sair do vídeo, se inscreve no canal e deixa o like. Isso me ajuda a espalhar esse aviso para mais pessoas. Cuidem-se e lembrem-se, nem toda máscara esconde apenas um rosto. Eu nunca fui de levar muito a sério essas histórias que rolam por aí. Fantasmas, espíritos, maldições. Para mim, era tudo exagero para assustar. Mas confesso que o tal quarto 303 começou a me intrigar. Algumas garotas comentavam que quem atendia clientes naquele quarto desaparecia. Não era uma ou duas, eram várias. E ninguém falava disso abertamente, só cochichavam, como se até mencionar já fosse perigoso. Eu sempre deixei isso de lado, até que um cliente me ligou, oferecendo uma quantia absurda para encontrá-lo no 303. Minha primeira reação foi dizer não, mas a curiosidade me venceu. Por que ele insistia tanto nesse quarto? E, sinceramente, a grana era boa demais para ignorar. Cheguei ao motel naquela noite e, desde a entrada, senti algo estranho. O lugar parecia normal, mas tinha uma vibe pesada. O recepcionista não olhou nos meus olhos quando me entregou a chave. E os corredores estavam tão silenciosos que até meus passos me incomodavam. Quando abri a porta do quarto, senti um calafrio. Não sei explicar, mas parecia que o ar lá dentro era mais denso. O quarto tinha um estilo antigo, com um espelho gigante na parede oposta à cama. Eu sentia como se ele me observasse. Tentei ignorar, mas, quando o cliente chegou, as coisas ficaram mais estranhas. Ele não parecia assustado, mas tinha algo no jeito dele. Ficava encarando o espelho e, no meio da conversa, disse algo que me deixou gelada. Você acredita em promessas? Porque aqui ninguém escapa das suas. Fingi que não ouvi e mantive a calma até ele ir embora. Mas assim que fiquei sozinha, comecei a ouvir sussurros. Olhei ao redor e não tinha ninguém. De repente, vi uma sombra passar pelo espelho. Eu não pensei duas vezes. Peguei minhas coisas e saí correndo daquele lugar. Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. O sussurro, a sombra, o espelho, aquilo não parecia normal. No dia seguinte, fui procurar respostas. Voltei ao motel fingindo que tinha esquecido algo no quarto. Enquanto esperava, puxei papo com uma recepcionista mais velha que parecia desconfortável com o assunto. Ela acabou me contando que o 303 tinha uma história sombria. Aconteceram coisas horríveis lá. Ela sussurrou como se temesse ser ouvida. Mulheres foram enganadas por clientes e mortas. Dizem que seus espíritos ficaram presos naquele quarto. Elas buscam vingança, especialmente de quem entra lá sem respeito. Aquilo foi um soco no estômago. Mas o que mais me deixou tensa foi quando ela mencionou o espelho. Ele não é só um espelho. Dizem que é um portal. Elas se manifestam através dele. Voltei ao quarto naquela noite, determinada a descobrir mais. Enquanto procurava algo que explicasse o que estava acontecendo, encontrei um diário escondido atrás de uma tábua solta no armário. Era de uma mulher chamada Helena. Nas páginas, ela escrevia sobre promessas quebradas, sobre como um homem a enganou e como sua vida terminou naquele quarto. Mas o que me arrepiou de verdade foi a última página. Não descansarei até que todos eles paguem. Antes que eu pudesse pensar em mais alguma coisa, ouvi novamente aquele sussurro. Você também mentiu. Olhei para o espelho e lá estava ela. Não era só um reflexo, era Helena me encarando. Eu estava congelada, não conseguia me mover. A figura no espelho começou a se aproximar e eu juro que parecia que ela ia sair de lá. Por que está aqui? Veio me enganar também? Ela perguntou com uma voz que parecia ecoar na minha cabeça. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca. Eu só quero ajudar, respondi, quase sem acreditar no que estava dizendo.
A raiva nos olhos dela aumentou. E então eu vi outras figuras surgindo no espelho. Outras mulheres, todas com o mesmo olhar de dor e fúria. Desesperada, peguei o diário e comecei a ler em voz alta. Talvez, pensei, elas quisessem ser ouvidas. Enquanto lia, os gritos começaram. Eram vozes misturadas, cheias de ódio e sofrimento. O ar ficou mais pesado e eu sabia que precisava fazer algo rápido. Nas últimas páginas do diário, Helena mencionava um ritual que poderia libertá-las. Não tinha certeza se funcionaria, mas era minha única chance. Usei o que tinha no quarto, velas, o batom que estava na minha bolsa e comecei a repetir as palavras escritas ali. O chão tremia, o espelho parecia vibrar e eu senti como se o quarto estivesse prestes a desmoronar. Elas começaram a desaparecer, mas antes de sumir completamente, Helena falou algo que me deixou arrepiada. Você nunca estará livre enquanto ele não pagar. Quando o silêncio voltou, eu quase chorei de alívio, mas sabia que aquilo não tinha acabado. Helena e as outras estavam de alguma forma livres daquele quarto, mas a maldição ainda pairava. Elas queriam justiça, e eu não sabia se isso significava que eu estava segura. Saí do quarto 303 e desci as escadas do motel com as pernas bambas. O recepcionista me olhou com uma mistura de curiosidade e medo, mas não disse nada. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar no que Helena disse. Quem era o ele? Seria o cliente que me contratou? Ou alguém ligado ao passado delas? Até hoje, não sei se fiz a coisa certa. O espelho do meu quarto agora me dá calafrios. Às vezes, tenho a sensação de que estou sendo observada. E, em noites de silêncio absoluto, juro que ainda ouço sussurros. O quarto 303 pode ter ficado para trás, mas sei que algo me acompanha. Talvez um dia eu descubra a verdade, ou talvez nem tenha essa chance. Eu sempre fui cautelosa no meu trabalho. Meu nome é Camila e, como acompanhante de luxo, aprendi cedo a me proteger. Tenho regras. Nunca aceitar encontros sem referências. Sempre avisar alguém de confiança onde estou e confiar nos meus instintos. Nunca tinha me metido em problemas até aquela noite. Tudo começou com uma mensagem que parecia comum, mas a proposta era diferente. Um homem chamado Marcelo entrou em contato dizendo que precisava de companhia para um jantar de negócios importante. Sua abordagem foi direta, educada, mas algo na forma como ele falava me deixou desconfortável. Talvez fosse o tom dele, meio insistente, mas o valor que ele ofereceu me fez reconsiderar. Marcamos em um hotel 5 estrelas no centro da cidade. Quando cheguei, o lugar era deslumbrante. O saguão brilhava com lustres enormes, o carpete parecia macio como um travesseiro e o perfume do ambiente era luxuoso, quase intimidador. Senti um frio na barriga, mas me lembrei de manter a calma. Fiz isso tantas vezes antes, então por que seria diferente agora? Marcelo apareceu pontualmente. Ele era bem vestido, o tipo de homem que passa confiança à primeira vista. Terno impecável, barba bem aparada, mas seus olhos... aqueles olhos me deram um arrepio. Eles eram intensos, como se estivessem analisando cada detalhe de mim, cada palavra que eu dizia. Começamos com uma conversa leve, mas ele logo começou a fazer perguntas pessoais. Você sempre trabalhou assim? Alguém te espera em casa? Sorri, desviando com respostas genéricas, mas minha mente estava em alerta. Não era normal esse tipo de curiosidade. No jantar, ele parecia distraído, mexendo em uma carteira surrada que destoava do resto de sua aparência. Foi quando ela caiu no chão, aberta, e eu vi rapidamente algo que parecia um documento falso. Meu coração acelerou. Marcelo percebeu que eu vi e por um momento tudo ficou tenso. Ele recolheu a carteira e mudou de assunto, mas o nervosismo dele estava visível. Algo estava muito errado.
Aquela sensação ruim virou pânico quando, no meio do jantar, ele me puxou pelo braço e disse, quase sussurrando: "A gente precisa ir agora, não faça escândalo." Meu coração disparou. Eu tentei argumentar, dizendo que precisava ir ao banheiro, mas ele segurou meu pulso com força. "Não tem tempo." Boime fui arrastada até um carro no estacionamento. Ele olhou ao redor como se estivesse sendo seguido e me empurrou para o banco do passageiro. O silêncio no carro era sufocante, até que ele finalmente começou a falar. "Camila, eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não podia confiar em ninguém, então escolhi você." Eu perguntei, tentando manter a voz firme. "Escolheu para quê?" Ele deu uma risada curta e fria. "Para me ajudar a fugir." Minhas mãos tremiam. Não sabia se ele estava armado, mas não podia arriscar. Ele continuou dirigindo, contando partes da sua história. Segundo ele, havia pessoas atrás dele por um mal-entendido. Mas cada vez que ele abria a boca, os detalhes ficavam mais assustadores. Fraudes, roubos e até um assassinato. "Tudo foi necessário", ele disse. "Eles iam me destruir, então me defendi." Eu só queria gritar, mas sabia que precisava jogar o jogo dele até encontrar uma chance de fugir. Cada quilômetro que ele dirigia parecia um passo para longe de qualquer segurança. Por fora, eu tentava manter a calma, mas por dentro estava desmoronando. Enquanto ele dirigia, eu disfarçadamente peguei meu celular no bolso. Minha mão suava tanto que quase deixei cair. Fingi estar mexendo no casaco e consegui enviar minha localização para a única pessoa que poderia me ajudar, minha irmã, Larissa. Eu sabia que ela chamaria a polícia. Pouco tempo depois, avistei luzes piscando no retrovisor. Marcelo começou a acelerar e o carro disparou em uma corrida alucinante. Ele gritava, ameaçando parar e me abandonar no meio do nada. Eu fingia concordar com tudo, tentando mantê-lo calmo. As sirenes se aproximavam e meu coração parecia que ia explodir. Foi quando ele virou em uma estrada de terra, mas ali estava a emboscada. Vários carros de polícia cercaram o veículo e eu sabia que minha única chance era agir. Quando ele tentou me puxar como refém, usei toda a força que tinha para me soltar. Fui empurrada para fora do carro e caí no chão, mas os policiais já estavam em cima dele. Os minutos seguintes foram um borrão. Marcelo foi preso, gritando que tudo aquilo era culpa minha. Fiquei em choque, sem conseguir acreditar que estava viva. Hoje, olhando para trás, sei que nunca vou esquecer aquela noite. Meu trabalho me expõe a riscos, mas nunca imaginei algo assim. Eu compartilho isso para alertar outras mulheres. Confiem nos seus instintos. Não importa o quão seguro algo pareça. Se sentir que algo está errado, provavelmente está. Fique atenta, fique segura. Aquela noite parecia como qualquer outra. Um cliente educado, um jantar num restaurante caro e a promessa de que tudo acabaria sem grandes surpresas. Mas, mesmo assim, algo estava errado. Eu senti isso assim que entrei no hotel. O restaurante estava cheio, mas um grupo de homens em uma mesa do canto chamou minha atenção. Não pelo que estavam fazendo, mas pelo jeito que me olhavam. Eu não era estranha a olhares curiosos, mas aquilo era diferente. Eles cochichavam entre si e riam, mas os olhos deles nunca saíam de mim. Fingi que não vi. Continuei sorrindo, conversando com o cliente e terminando o jantar. Quando ele foi embora, me senti aliviada. Pensei que finalmente podia relaxar, mas o alívio durou pouco. Os homens ainda estavam lá, observando cada movimento meu. Desci para o estacionamento com a cabeça erguida, mas por dentro meu coração estava acelerado. A sensação de perigo era palpável, como se uma sombra pesada estivesse pairando sobre mim. O estacionamento estava vazio e mal iluminado, o tipo de lugar que faria qualquer pessoa normal querer correr. Minhas sandálias batiam contra o piso, criando ecos que pareciam zombar da minha tentativa de parecer tranquila. Foi então que ouvi os passos.
primeiro suaves, depois mais rápidos. Quando olhei por cima do ombro, lá estavam eles. O grupo de homens do restaurante. "Ei, moça, tá com pressa?" Um deles gritou com um sorriso que fez meu sangue gelar. Minhas mãos tremiam enquanto procurava as chaves na bolsa. Eles se aproximavam devagar, como predadores que já sabem que a presa não tem para onde fugir. Eu tentei manter a calma, mas meu corpo inteiro gritava para correr. Quando finalmente achei as chaves, percebi que eles estavam a poucos metros de mim. Um deles bloqueou o meu caminho. "Não precisa ter medo. Só queremos conversar." Mas o olhar dele dizia o contrário. Meu coração estava disparado e eu sabia que precisava pensar rápido. Tentei falar com eles, dizendo que estava cansada, que só queria ir embora, mas foi inútil. Cada vez que eu dava um passo para trás, eles avançavam 2 para frente. De repente, num impulso de puro desespero, eu corri. Passei entre 2 deles e fui em direção à saída. Não olhei para trás, mas ouvi as risadas e os passos deles me seguindo. Minhas pernas ardiam e os saltos atrapalhavam. Foi quando um deles gritou: "Você não vai a lugar nenhum." Tropecei e caí de joelhos, mas me levantei antes que eles me alcançassem. Correndo por entre os carros, percebi que precisava de um plano. Não tinha como escapar assim. Me abaixei atrás de um carro grande, tentando recuperar o fôlego. Meu coração parecia que ia explodir, mas eu sabia que não podia fazer barulho. Eles estavam perto, chamando uns aos outros enquanto me procuravam. Olhei ao redor, procurando algo, qualquer coisa que pudesse me ajudar. Foi quando vi uma chave de roda no chão, ao lado de um carro. Peguei sem pensar 2 vezes. Lembrei de um truque que vi em um filme. Atirei a chave de roda para longe, criando um som que ecoou pelo estacionamento. "Ali! Ela tá ali!" gritou um deles, correndo na direção errada. Usei a distração para me mover com cuidado, tentando me aproximar da saída. Mas quando achei que estava segura, um deles apareceu de repente me bloqueando. Achou que podia fugir? Com a chave de roda ainda na mão, levantei-a sem pensar. Ele tentou segurar meu braço, mas eu bati com força no ombro dele. Ele gritou de dor, me xingando, mas deu alguns passos para trás. Corri novamente, agora gritando por ajuda. Foi quando vi o segurança perto da guarita. Ele me ouviu e correu na minha direção. Os homens, ao perceberem que não estavam mais no controle, hesitaram. "Saiam daqui antes que eu chame a polícia!" gritou o segurança, segurando um bastão. Eles se entreolharam e saíram correndo, desaparecendo no escuro. Me joguei no chão, exausta, enquanto ele ligava para a polícia. Mesmo depois que a polícia chegou e tudo parecia resolvido, eu não me sentia segura. Os policiais disseram que fariam o possível para encontrar o grupo, mas eu sabia que isso não apagaria o medo que agora vivia dentro de mim. Desde aquela noite, nunca mais olhei para estacionamentos da mesma forma. Cada sombra, cada ruído me faz lembrar dos rostos deles. Eu tive sorte naquela noite, mas não foi só sorte. Foi a adrenalina, o instinto e talvez um pouco de coragem. E acima de tudo, foi a certeza de que mesmo com medo, eu precisava lutar. Essa experiência me ensinou que o mundo pode ser um lugar perigoso, mas também que a gente é mais forte do que imagina quando não tem outra escolha.